Povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O Eterno possa te abençoar, te fortificar e te fortalecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar hoje um trabalho que Deus colocou no meu coração para estar divulgando em relação ao campo missionário. E o nome desse trabalho é Missão em Missões. E nós vamos começar esse trabalho falando justamente a respeito disso. O trabalho do missionário, da missionária no campo efetivo. Qual é o papel da igreja local? Qual é o papel dos membros? A liderança da igreja? Os recursos, seja ele financeiro, seja ele emocional. O suporte que precisa ser passado, para os missionários. Enfim, nós vamos pegar de uma maneira mais ampla em relação ao trabalho de missões e que você possa aprender e possa se alimentar da palavra de Deus dentro daquilo que o Senhor quer falar com você através deste ensinamento, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado uma vez mais, em nome de Jesus, amém? Você que pode, feche seus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor manifeste a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder. Tira, meu Pai, nesse momento todo impedimento das nossas vidas, todo espírito demoníaco, roubador de semente, de palavra. Meu Deus, tudo aquilo que vem atrapalhar, meu Pai, a ministração desta palavra em relação ao ensinamento que será passado. Meu Deus, tudo aquilo que é impedimento, que é cilada do maligno, do inferno, que é falta de atenção, tudo aquilo que gera, meu Pai, problema para este meu irmão, para essa minha irmã, para mim neste momento, meu Deus, falar e aprendermos e ouvirmos da palavra do Senhor, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos que o Senhor entre com a tua providência, nos proteja, nos guarda e nos usa com autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vamos falar então e vamos iniciar com os 3 pilares do trabalho missionário. Amém? O primeiro pilar é oração. O que é pilar? Pilar é estrutura, é aquilo que vai reger e vai segurar o missionário no trabalho. Amém? Então, o primeiro pilar do trabalho missionário, qual é? Oração. Porque o poder da intercessão, ele é extremamente importante e necessário para quem está no campo de trabalho. Ou seja, sustenta o missionário nos desafios. Quando o missionário ou a missionária está efetivo trabalho no campo dele, no campo dela, antes de fazer missões é importante ter esse período de oração. É importante ter esse momento espiritual para quê? Para que as portas sejam abertas, as portas sejam no mundo físico, no mundo espiritual, para que as bênçãos possam ser alcançadas. E quando a pessoa está em intercessão, tanto o missionário quanto a igreja em apoio, é importante que lembre-se também dos corações que vão receber a semente, a palavra do Senhor. Então, o trabalho missionário não pode ser feito de qualquer maneira. O trabalho missionário não pode simplesmente, eu vou fazer um evangelismo, eu vou fazer isso aqui, pronto. Não, tem que ter um suporte de oração antes, durante e depois. É preciso entender isso. Para que as portas sejam abertas, para que haja sustento nos desafios missionários e para que os corações que vão receber a mensagem, eles possam ser abertos e preparados para a semente que será lançada. O segundo pilar, o valor do suporte financeiro. Irmão, todo trabalho que vai ser feito, existe projeto por trás desse trabalho. E hoje, o mundo capitalista em que vivemos não é diferente. É necessário que, para se ter e se realizar projetos, é importante ter um suporte financeiro. É importante que a igreja entenda que os missionários, para realizarem projetos,
até mesmo para evangelização, dependendo do que for, para levar alguma coisa de bênção para a casa de alguém, é necessário um suporte financeiro. Não pode ser feito o trabalho missionário de qualquer maneira, não. E também o apoio, o terceiro pilar, o apoio aos missionários. E esse apoio aos missionários significa oferecer suporte emocional, prático e espiritual. Todo missionário, missionária, quando vai sair para o campo de trabalho, ele precisa ter esse suporte emocional por trás, na liderança, a igreja sustentando o missionário também com suporte emocional, entendendo que vai encontrar dificuldades, entendendo que vai passar por lutas, por problemas, que ele vai lidar com situações de alguém que às vezes emocionalmente está destruída, e às vezes aquela carga que a pessoa está passando vai ser transmitida para quem está no campo de missões. Então é importante ter esse trabalho emocional, trabalho prático, ou seja, mostrar efetivamente que existem um suporte por trás do missionário e da missionária, gente que realmente está disposto a pôr a mão no arado, trabalhar e realizar a obra. E principalmente um trabalho espiritual que está ligado com o primeiro pilar, que é através da oração. Mas o missionário que não ora, que ele não jejua, a missionária que não tem busca, leitura bíblica, que não conhece, ela não vai ter esse suporte espiritual por parte de Deus. Então é importante nós entendermos esse tipo de coisa. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, irmãos, em nome do Senhor Jesus, de deixar o like, tá? Compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar nas suas redes sociais, se inscreva no canal, você que não é inscrito, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Amém, igreja? Deixa só esse alerta aí, porque é uma mensagem muito importante, porque quanto mais curtida tiver o vídeo, mais longe esse vídeo chega. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa o like aí e ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Custo das missões. Antes de nós falarmos a respeito do custo das missões, deixa eu deixar um texto aqui para que nós possamos falar em relação ao custo das missões, baseado nesse versículo que eu quero deixar para a nossa meditação, que é Lucas capítulo 19, versículo número 10. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. O custo das missões. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre 3 custos. O primeiro, custo espiritual. O segundo, custo emocional. E o terceiro, custo prático. Amém? Existem valores que precisam ser colocados dentro de cada um deles. Vamos iniciar então com o custo espiritual. O custo espiritual nada mais é do que a base sobre a qual toda a obra missionária se sustenta. Este aspecto envolve um comprometimento diário e uma vida de oração fervorosa. Todo missionário, em relação ao custo espiritual, ele precisa entender: eu preciso ter uma vida de oração fervorosa, ativa, comprometida. Por quê? Porque assim o trabalho se torna mais leve, mais fácil. Porque aquele que vai na frente, ele vai desbravando, rompendo todas as barreiras para dar a vitória na própria obra do Espírito Santo, que é o nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Neste custo espiritual, tem 3 tópicos aqui que é importante nós estarmos falando. Qual é o primeiro? Vida de oração. O missionário que está no campo espiritual e está buscando ter este custo, esse valor, essa cobertura e este crescimento espiritual, ele precisa ter uma vida de oração. Para quê? Funciona como uma ponte que conecta o missionário à vontade do Senhor. Então, a pessoa que ora, a pessoa que tem uma vida de oração ativa, ela vai ter, essa oração vai servir como essa ponte de ligação
entre a pessoa e Deus. Então, todo missionário, toda missionária que está ativo no campo missionário precisa ter esse entendimento. E se você até pretende implantar missões dentro da sua igreja, você que está assistindo, tem um ministério, ou o pastor do ministério quer implantar, mostra esse vídeo e outros que virão depois, que você verá que vai encaixando uma coisa na outra e talvez vai abrir a sua mente um ponto que talvez você ainda não tinha observado. Amém? Segundo tópico, uma disciplina espiritual. O compromisso com a palavra de Deus é vital. Por quê? Tem que ter leitura bíblica. E não pode ser uma leitura assim, vou ler hoje 5 minutos, amanhã 10. Não, você tem que ter uma leitura e meditar naquilo. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Não adianta apenas você começar a querer ler a palavra do Senhor, mas não entender. Então, você precisa entender. E a Bíblia por si só é um livro que, se você não tiver o Espírito Santo para vivificar esse livro, é uma letra que não vai fazer um efeito na sua vida. Mas quando você ora, quando você jejua, quando você busca o entendimento e pede ao Senhor para edificar a sua vida, mostrando para você aquilo que é importante para você entender, aprender e conhecer, para transmitir para quem estiver ouvindo você, é extremamente importante. Então, olha só, a prática regular da leitura e meditação na Bíblia fornece a fé e fornece a direção. Além disso, disciplinas como o jejum não apenas aumentam a sensibilidade espiritual, mas também equipam para enfrentar desafios. Vai te preparar, você vai ter mais estrutura para poder enfrentar os desafios que hão de vir. E o terceiro tópico é a preparação e crescimento. O curso espiritual também envolve o crescimento contínuo. Missionários devem procurar constantemente a capacitação. Ou seja, você que quer fazer trabalho missionário, mas não busca fazer um curso, não busca aprender fora daquilo que você conhece já, mas de uma maneira de crescimento, como, por exemplo, assistir vídeo, fazer um curso, seja ele preparatório ou não, como esse aqui é um curso preparatório, vamos colocar assim, te ajuda a ter esse entendimento e abrir um pouco mais a sua visão. Então, missionários devem procurar constantemente uma capacitação, seja por meio de cursos, de estudos ou de mentoria. O que é fazer uma mentoria? É ter alguém capacitado para te instruir. Alguém que tem já o domínio e o conhecimento em determinada área para te instruir. É isso que é o trabalho de mentoria. Então é importante você procurar esse trabalho de mentoria. Também procurar fazer estudos, estudar, fazer cursos, né? Isso vai te dar capacitação para o trabalho. Estar atualizado e bem preparado é essencial para um resultado eficaz no campo missionário. Então é muito importante você entender que você precisa estar preparado. Se não houver preparo, a falha tem grandes possibilidades de acontecer. Irmãos, eu entendo que o Espírito Santo capacita, eu entendo isso. Só que assim, o Espírito Santo capacita, mas se você concilia a capacitação do Espírito Santo com conhecimento, o trabalho vai ser eficaz, irmão. A gente tem que abrir mais a mente, a visão em relação às coisas que Deus quer fazer. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Também tem o custo emocional. Nós falamos do custo espiritual e agora vamos falar do custo emocional. O envolvimento no trabalho missionário acarreta um custo emocional e não pode ser ignorado. Este aspecto é complexo e tem diferentes níveis de dificuldade. Ou seja, é aquilo que eu falei há uns minutos atrás. Talvez você vai evangelizar, vai em determinadas casas e lá vai ter gente com situação precária, talvez relacionamento destruído, talvez uma briga intensa dentro da família. E se a pessoa não tem uma estrutura emocional,
aquilo entra, vai inflamar dentro do missionário ou da missionária, gerando o quê? Um desânimo no trabalho missionário. Então, é importante você ter esse envolvimento e se blindar em relação a esse tipo de coisa. Empatia e compaixão é o primeiro tópico desse custo emocional. Ao nos dedicarmos e servir a comunidade, devemos cultivar um coração que se compadece. Você tem que se sensibilizar pelo problema do outro, mas não absorver. Você não pode olhar para o problema de alguém e sentir menor, começar. Às vezes a pessoa pode até sentir, falar, poxa, eu estou sentindo a dor que fulano está passando, o problema que fulano está vivenciando, estou me compadecendo. Só que você não pode deixar isso te enfraquecer. Então, empatia e compaixão, mas você não pode deixar esse tipo de situação te atrapalhar, em nome do Senhor Jesus Cristo. O impacto emocional de testemunhar a dor e o sofrimento pode ser avassalador, porque você, quando começa a testemunhar a dor e o sofrimento do outro, se você tem muita empatia e compaixão da pessoa, aquilo ali pode te destruir. É aquilo que eu estou falando desde o começo. Cuidado para esse tipo de coisa não acontecer na sua vida. É fundamental entender que cada vida tocada é uma história e um coração que clama por ajuda. Então, ajude-os. Faça de tudo para poder levá-los à presença do Senhor, mas não se enfraqueça com os problemas que eles estão passando, em nome de Jesus. Resiliência e perseverança. As missões, esse é o segundo tópico. As missões estão repletas de desafios, desde a adaptação a novas culturas, além de resistência da população local. Vai ter um momento que a pessoa vai entregar uma palavra e a pessoa que está ouvindo vai falar assim, não, peraí, eu não quero nem te ouvir, não me interessa esse tipo de coisa. Vai falar coisas piores, vai ser educado, tem hora que vai ser mal educado, vai ser grosso, vai ser grossa, vai ser, sabe? Você vai encontrar pessoas que vão responder de várias maneiras. Só que você não pode deixar esse tipo de coisa também te afetar e parar na sua caminhada e desistir. Esse tipo de coisa não pode acontecer. A capacidade de se manter firme, mesmo diante de obstáculos, é crucial. Isso requer uma mentalidade blindada, onde os missionários aprendem a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Imagina se Davi, quando ele olha para Golias, ele fala assim, pronto, vou desistir. Porque os guerreiros de Israel estavam com medo de Golias. Porque toda hora que olhavam para Golias, ouvia a voz de Golias, eles já estavam apavorados. Ninguém queria enfrentar Golias. E Golias ficou gritando durante muito tempo, tem homem aí? E não aparecia nenhum. Então, o exército de Israel estava amedrontado porque viu um gigante, uma dificuldade para realizar a missão deles ali. E aí, vem um homem com a mente blindada, capacitado e preparado para fazer a missão. E aí que entra essa questão. Aonde muitos viram o problema, Davi viu uma oportunidade para o trabalho missionário ser feito. A missão dele ser cumprida e ser realizada. Aonde você vê dificuldade, aonde muita gente está vendo problema, talvez você mesmo está vendo um problema, passa a mudar a sua mentalidade e ver uma oportunidade de vitória, porque Deus ele vai te honrar. Blinda a sua mente, não deixe esses problemas te atrapalharem, não deixe esses problemas virem te incomodar. Seja uma pessoa diferente e faça a obra do Senhor de uma maneira exemplar e espetacular. Amém? E o terceiro tópico é suporte emocional. Não apenas os missionários precisam estar preparados emocionalmente, mas também a igreja que os apoia. É importante nós entendermos que quando tem um suporte por trás, tem um apoio por trás, tem uma estrutura por trás, o missionário ou a missionária que está no campo diretamente envolvido, ele vai passar por algumas coisas. E a igreja que está por trás do missionário, cobrindo ele, cobrindo ela de oração,
intercessão, de jejum, de ensinamento, de preparação, vai estar pronta também para dar um suporte emocional, um acolhimento, um abraço, mostrar para aquele missionário, para aquela missionária que eles não estão sozinhos, amém? E o terceiro custo prático, né? Ou melhor, o terceiro custo das missões é o custo prático. O primeiro foi perdão. O primeiro foi espiritual, custo espiritual. O segundo, custo emocional. E o terceiro é o custo prático. Amém? Perdão, irmãos, estou saindo de uma gripe aqui, mas Deus está no controle. Vamos lá. E o terceiro é o custo prático. O custo prático do trabalho missionário refere-se aos recursos necessários para a continuidade do trabalho missionário. Ou seja, é importante a pessoa entender que na prática ela não está sozinha também. Porque não adianta só falar, não, nós estamos juntos, vamos começar, vamos fazer, vamos, junta 3, 4, 10, 20, mas na hora de realmente realizar é 1 ou 2. Aí o negócio realmente dá um problema. Então o custo prático é a pessoa realmente entender que é a continuidade do trabalho. O negócio não vai para frente se nós não apoiarmos e abraçarmos uns aos outros. Dentro desse custo prático, existem 2 tipos de tópicos que eu quero selecionar e falar aqui. O primeiro é o recurso financeiro. O apoio financeiro é um dos pilares fundamentais que sustentam a obra missionária. Sem o devido suporte financeiro, muitos projetos e iniciativas de evangelização ficam impossibilitados. Porque às vezes, hoje nós vamos realizar um projeto, qualquer coisa tem custo. Dinheiro. Qualquer coisa hoje que vai ser feito é necessário custo. E aí o recurso financeiro ele é importante por causa disso. Entra como um apoio. As contribuições da igreja e de indivíduos, né, os membros, as pessoas que estão de fora, vêm e apoiam, falam, não, tem um trabalho missionário, lá na igreja evangélica até na Redenção, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos trabalhar de uma maneira diferente. Então, isso tudo vai trazer um suporte para quem estiver no campo missionário. Então, a pessoa vai olhar e vai entender, realmente, eu tenho um apoio, tem um suporte, tem uma igreja que está por trás, que ajuda financeiramente, e até mesmo indivíduos, pessoas que estão de fora, às vezes, tem um trabalho missionário lá na igreja, não, bacana, é para ajudar, não, vamos evangelizar, eu vou ajudar, eu vou ofertar na vida, na igreja, para poder estar abençoando quem está indo fazer o trabalho. Isso, irmãos, é extremamente importante, a igreja se mobilizar para esse tipo de coisa, amém? O segundo tópico é tempo e dedicação. O envolvimento ativo em atividades missionárias exige um comprometimento de tempo, e tem que ser um tempo significativo. Não adianta você tirar, eu vou fazer missões, vou fazer missões, sábado eu tiro de 6 a 7 à noite para poder fazer missões e tá bom. Não, irmãos, aí você vai precisar gastar um tempo, você vai precisar evangelizar, você vai precisar reunir o pessoal, fazer o trabalho, correr atrás, buscar, sabe? Tem que ter um tempo. A obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você está buscando o reino de Deus, gastando tempo, o seu tempo com o reino de Deus, você pode ter certeza, o Papai do Céu está olhando, anotando, e Ele vai realizar um projeto na sua vida. Creia nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Membros da igreja são convidados a participar de treinamento, planejamento e execução do projeto. Os membros da igreja também podem fazer esse tipo de trabalho. Não pode só colocar o peso do trabalho missionário só nas costas de uma pessoa. Não pode só colocar o peso do trabalho missionário só na vida de uma pessoa. É preciso entender a importância de realizar o projeto como um corpo.
juntos, preparados para o envolvimento do trabalho missionário. Porque quando nós entendemos isso, as coisas vão ser melhoradas para o nosso bom trabalho e funcionamento da obra de Deus. Amém? Essa mobilização de esforços é essencial para que a missão seja realizada de maneira coordenada e eficaz. Irmãos, quando a gente sai, vamos no oba-oba aqui, vamos juntar, vamos fazer. Não precisa de treinamento não precisa de ensinamento não precisa de nada disso não. Vamos aqui, Deus vai, irmão, coisa bagunçada, coisa sem ordem. E as coisas de Deus são com ordem e com decência. A gente não pode simplesmente fazer um junta-junta aqui, vambora e pronto, acabou, não. As coisas não funcionam dessa maneira, não. As coisas têm que ser com ordem e com decência, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses são os 3 pontos que eu queria passar: custo espiritual, custo emocional e custo prático. Então, nós aprendemos essa primeira parte disso daí. Deixa eu deixar umas perguntas, 3, para te ajudar a meditar. Eu vou deixar você responder. Caso eu não dê tempo para você responder enquanto eu falo, você pode pausar o vídeo, retornar e esperar e procurar a resposta. Amém? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O chamado missionário é apenas para pastores e líderes da igreja? Isso aí você pode anunciar. Você mesmo sabe. Segunda pergunta. Qual versículo é conhecido como a grande comissão? Agora vai estreitar um pouco, tá? Qual versículo é conhecido como a grande comissão? João 3,16, Mateus 28,19, Atos 1, versículo 8 ou Marcos 16,15. Então, desses 4 versículos, qual é conhecido como a grande comissão? João 3,16, Mateus 28,19, Atos 1,8 ou Marcos 16,15. Pesquisa aí e responda, tá bem? Te aconselho a não olhar na internet. Vai você, abre a Bíblia, dá uma olhada em cada um deles e defina você. Explique com suas palavras o que significa fazer discípulos. Amém? Isso é importante. Deixa eu acelerar aqui para nós falarmos só mais um pouquinho. Agora nós vamos falar sobre a missão da igreja local. E um texto que eu quero tirar como base é Atos 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A missão da igreja local é um componente essencial para o cumprimento da grande comissão. O chamado divino que Jesus nos deixou, se você até agora não achou a resposta da pergunta que eu fiz, é essa aqui, Mateus 28,19. Amém? O chamado divino que Jesus nos deixou em Mateus 28,19. Quando ele instrui que o testemunho deve começar em Jerusalém, isso não representa apenas uma localização geográfica, mas representa a igreja como ponto de partida para esse grandioso trabalho. A partir que essa missão se expande, somos chamados a ir além da nossa zona de conforto, alcançando lugares e pessoas que ainda não conhecem ou não têm o coração endurecido para o Evangelho. A igreja local deve ser vista como ponto de partida para todo o trabalho missionário. É na igreja que os cristãos são equipados e treinados, não apenas através de ensinos bíblicos, mas por meio de discipulado e mentoria. Lembra da mentoria que eu falei? Então, o que é ser discipulado? É você chegar para o seu pastor, para a sua liderança, e deixar o seu pastor, a sua liderança, te ensinar, te instruir o que é isso aqui. A gente nunca deve achar que sabe demais. A gente sempre tem que ter
disponibilidade para aprender, está com o coração aberto. Aquilo que servir, guarda na sua mente. Aquilo que não serve, ouve e descarta. Não queira entrar em debate, porque às vezes é ruim. Mas comece a buscar conhecimento, comece a buscar ensinamento, tá? Mentoria, alguém para poder te orientar, você na sua dúvida, falar, eu preciso de alguém que me oriente, que me ensine, que me tire essa dúvida, sabe? Mesmo que seja à distância, se você precisar de mentoria, procure alguém capacitado para isso, alguém que você vai entender que tem essa disponibilidade para exercer esse chamado na sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Alcançando lugares, aqui ó, mas representa a igreja como ponto de partida para esse grandioso trabalho. A partir dessa missão se estende, somos chamados para ir além da nossa zona de conforto, alcançando lugares, pessoas que ainda não conhecem ou não têm o coração endurecido para o Evangelho. A igreja local deve ser vista como ponto de partida para o trabalho missionário. É na igreja que o cristão tem o equipamento, é na igreja que os cristãos são equipados e treinados, não apenas através de ensinos bíblicos, mas por meio de discipulado e mentoria. Grupos de estudo bíblico e oração e de trabalhos sociais da igreja são fundamentais para preparar os membros da igreja para serem testemunhas efetivas de Cristo e pessoas preparadas para as missões. Então, irmão, é em grupo de estudo que se tem um crescimento, é em grupo de oração que se tem um crescimento, é em trabalhos com mulheres em casa que se tem crescimento, é trabalho com os homens talvez dentro da igreja que se tem crescimento, é esse tipo de trabalho em grupo que vai crescendo e vai buscando uma melhoria mental, espiritual, amém? Então essa é a missão da igreja local, é essa daí. O trabalho missionário não deve ser responsabilidade isolada de alguns indivíduos, de algumas pessoas. Como eu disse lá atrás, não pode ser 1, 2 missionários que tem que ficar responsável pelo trabalho, não. O trabalho tem que ser envolvido a congregação, a igreja. Mas uma tarefa coletiva que envolve toda a comunidade local. A igreja deve se envolver ativamente, orando fervorosamente, encorajando, disponibilizando recursos para o trabalho missionário. Exemplo prático. Vamos trazer isso aqui na Bíblia. Vamos lá. A igreja de Antioquia. Esta igreja situada na Síria é frequentemente citada como um exemplo tremendo de como uma congregação local pode efetivamente se envolver no trabalho missionário. Se você não conhece, vamos ler. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam, o Senhor, o Espírito Santo, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual o tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Então, esse aqui é um exemplo prático de missões dentro de uma igreja. Vamos lá. Isso está em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, tá? Vemos que após um tempo de oração e de adoração, a igreja, sob a direção do Espírito Santo, comissionou Paulo, até então Saulo, e Barnabé para suas viagens missionárias. Essa ação não apenas demonstra um modelo de apoio missionário eficaz, mas também revela a importância da intercessão e da união da igreja em torno de uma missão. Então, quando nós entendemos isso, que há princípios para o trabalho missionário, não é de qualquer maneira, não é no oba-oba. Primeiro eles oravam, primeiro eles adoravam,
Primeiro eles buscavam, o Espírito Santo deu a direção, levanta fulano e beltrano para o trabalho missionário. A liderança levantou, obedeceu à voz do Espírito Santo, estendeu a mão, impôs as mãos sobre os dois e os enviaram para a missão. Mas eles estavam em preparação antes, tá? Eles estavam em período de preparação. Olha que uma coisa que eu acho muito interessante. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Dois tipos de unção. Dois tipos de unção. Unção de profeta, que entrega a revelação, e unção de mestre, que tem o dom de ensino. Não é qualquer um que tem esses aí, principalmente mestre. Não é qualquer um. Então, para ensinar, para orientar. Então, dentro disso daí, já tem uma base. Tinha-se ensinamento dentro da igreja de Antioquia. Tinha ensinamento. Uma igreja que não tem ensinamento, ela tem de grande chance a padecer. Por falta de quê? Conhecimento. É por isso que no canal eu estou colocando um estudo passando. Nós já estamos quase finalizando o Antigo Testamento. Um estudo chamado Conhecendo a Bíblia. Por falta de conhecimento, as pessoas padecem. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, se atente a esse tipo de coisa, para que Deus possa te honrar e te capacitar em nome de Jesus. Vamos colocar essa aplicação dessa parte aqui que nós lemos na prática? Vamos lá. Para que a igreja local desempenhe seu papel de missões ou de missão, considere as seguintes ações práticas. Então tá. Para que a igreja coloque em prática e desempenhe o seu papel de missão, considere as seguintes ações práticas. Primeiro, são 4, tá? Primeiro, desenvolver um programa de treinamento missionário, tá? Desenvolva esse programa de treinamento missionário. Bispo, como que vai ser isso daí? Crie um programa de formação que prepare membros da igreja para o trabalho missionário, equipando eles com habilidades e conhecimento necessário. Crie um programa, instrui, ajuda, dá um suporte, faça com que as coisas fiquem mais fáceis de acontecer dentro da teoria, depois leva isso para a prática. Amém? O segundo, estabelecer um fundo de missões. É importante a parte de missão saber que tem um fundo financeiro como suporte para que aquele trabalho seja feito. Dedique parte do orçamento da igreja para apoiar os missionários, garantindo recurso financeiro para projetos. Irmãos, vai ter projeto, vai ter evangelização, vai fazer alguma coisa. Irmão, precisa de dinheiro. E aí, ficar pedindo oferta sempre, às vezes nem sempre está preparado, mas quando a igreja tem um fundo de reserva específico para as missões, as coisas tendem a fluir melhor. O trabalho se torna mais organizado. Amém? Terceiro, promover o envolvimento da congregação. Encoraje todos os membros a se envolverem em missões, participando ativamente. Em quê? Orando pelos missionários e contribuindo financeiramente. Irmão, nem todo mundo vai ter um chamado missionário, um chamado para fazer missões. Nem todo mundo tem, eu entendo isso. Porém, pode-se fazer parte do trabalho missionário como? Sendo um contribuinte. R$1 que você der, 50 centavos que você levar para ajudar no trabalho missionário, já é alguma coisa. Já é algo que você está fazendo. R$10, 20, 100, R$1.000, irmãos, aí é você e Deus. Só que é importante ter esse fundo missionário, esse fundo de recurso financeiro para o campo missionário. E principalmente se envolver em oração. A igreja, quando ora, a oração de um justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. Agora você imagina a oração de uma congregação inteira. É pesado, irmãos, é forte isso aí. Então eu quero que você reflita nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?
Quarto, manter comunicação com missionários. Ou seja, crie canais regulares de comunicação, tenha contato com os missionários constantemente. Como é que está o trabalho? Como é que tá as coisas aí? Tá precisando de alguma coisa? Porque às vezes a pessoa também ela fica pensando assim, e tem gente assim na Eterna Redenção, eu conheço, passa luta, passa prova, mas não abre a boca para pedir ajuda. Infelizmente tem gente assim. Só que aí, quem está na frente, pastor, a liderança, cria canal de comunicação constante com os missionários. Como é que tá as coisas aí? Tá precisando de alguma coisa? Me fala. Se você conseguir ir lá até eles, ver o trabalho, sabe? Isso vai ajudar e vai auxiliar para que o campo, o trabalho missionário seja uma bênção. Coloque isso na sua cabeça para funcionar. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando para o fim. Tarefa. Vamos lá? Escolha uma das ações práticas que eu citei agora há pouco. Elabore um plano para implementá-los lá na sua igreja. Pega esse plano. Esse plano ele deve incluir etapas concretas, tá? Responsabilidades e um cronograma para a execução. Você faz isso, você faz aquilo outro. Entendeu? Apresente seu plano à liderança da igreja e ao grupo da igreja, né, de missões, e discuta como isso pode ser realizado em conjunto. Envolva as pessoas, faça esse trabalho, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus possa honrar e abençoar. Essa aqui é a primeira parte deste Missão em Missões. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você se alimente, tenha um coração voluntarioso para esse tipo de obra, para esse tipo de trabalho, porque é uma obra exemplar. É uma obra que constrange a muitos que acham que o Evangelho e igreja, cultuar a Deus é só em cima do altar. Constrange a muitos que acham que fazer a obra do Senhor é só com o microfone na mão. Constrange a muitos que acham que fazer obra é ter o nome no cartaz para um evento importante. Então, é por isso que Jesus fala, né? Se você quer buscar Deus, quer orar, entra no teu quarto em secreto, que aquele que te vê em secreto te honrará. Então, esse tipo de trabalho aqui é um trabalho de excelência. Mas vamos fazer esse trabalho de excelência capacitado, treinado e com habilidades, e principalmente com conhecimento. Se você unir tudo isso, irmão, você vai ser uma bomba atômica na mão de Deus. Se você unir tudo isso, você vai ser uma bomba atômica nas mãos de Deus. E principalmente se tiver uma igreja por trás, dando cobertura espiritual, de oração e base financeira e recurso financeiro, aí acabou, irmão. O limite é o céu. Aí não tem quem aguente mesmo, não. Então, quando nós vivemos isso, eu tenho certeza que Deus ele vai nos honrar grandiosamente. Amém? Deixa eu deixar aqui 3 perguntas aqui também, nessa outra parte, para que possamos ter um entendimento melhor. Verdadeiro ou falso? O papel da igreja local nas missões é apenas enviar missionário? Número 2, cite um exemplo bíblico de uma igreja local que enviou missionário. Eu citei uma aqui. Citei uma. Tem outras. 3, qual o primeiro passo da missão de uma igreja local? Letra A, enviar missionários para viagens. Letra B, evangelizar a própria comunidade. Letra C, construir novas igrejas. Letra D, organizar eventos missionários.
Qual que você acha que é o primeiro passo da missão de uma igreja local? Espero que você tenha gostado. Novamente, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, me ajude a divulgar a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que o Eterno vai te honrar poderosamente. Amém? Vamos orar, pedindo a Deus para abençoar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso Deus, Eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos, manifesta a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder. Meu Pai, abençoa a vida deste meu irmão, dessa minha irmã que acompanhou até esse momento. Meu Deus, que o Senhor venha dar graça, meu Pai, a começar por mim, ó Deus. Porque eu sei que é um trabalho, meu Pai, de despertamento. Eu sei que é um trabalho de evangelização e aonde eu não consigo chegar pelos meus conhecimentos de pessoas, de rede social. Meu Pai, tem alguém que está compartilhando, está divulgando e está fazendo, meu Deus, essa mensagem do Senhor, não minha, meu Pai, mas do Senhor chegar longe. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha estar me usando, meu Pai, como vaso do Senhor, um vaso de barro, meu Pai, que já se quebrou na mão desse oleiro, meu Pai, que é o Senhor. Mas que o Senhor, pela Tua misericórdia, meu Pai, refez esse vaso aqui inúmeras vezes. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com a Tua providência, meu Pai, nos guarde, nos abençoe. Derrama a Tua glória, a Tua graça sobre a vida dessa pessoa que acompanhou até esse momento, meu Pai, e que está disposta a aprender mais com o Senhor, através desse estudo, deste curso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com a Tua providência, nos guarde, meu Deus. E se o Senhor for da Tua vontade, meu Pai, meu Deus, que o Senhor venha estar abrindo as portas necessárias, meu Pai, para que esse grande trabalho, missão e missões, seja executado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Eterno te abençoe, te guarde, te proteja. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai do Senhor, povo de Deus.